Muito bom dia, galerinha boa. Ou para quem estiver assistindo à tarde, boa tarde. Para quem estiver assistindo à noite, boa noite. Hoje eu preparei um material bem interessante para vocês. Falando para a gente tirar, espero que possamos tirar todas as dúvidas em relação à introdução de uma redação. Professor, não sei por onde começar. Professor, eu não sei como estruturar a minha introdução. Professor, eu não sei o que colocar na minha introdução. Bem, hoje a gente vai tentar tirar algumas dúvidas a respeito disso e fazer com que a gente escreva de maneira muito mais correta, muito mais coesa, muito mais coerente a introdução de uma redação. Só lembrando a vocês que a introdução, qualquer parágrafo, e mais à frente eu vou estar falando um pouco sobre paragrafação numa outra aula, que eu acho que ainda é tempo da gente tratar sobre isso. Como qualquer parágrafo, a introdução também ela tem que respeitar a esses três pilares de um texto: começo, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Até os parágrafos em si, eles têm que ter essa estrutura. E por que tratar especificamente hoje de introdução? Porque creio ser a parte principal de uma redação. Tá? Por que, professor, que é a parte principal de uma redação? Porque é o momento onde a gente, como se diz no linguajar do dia a dia, é onde a gente dá a cara à tapa. É onde a gente se apresenta, é onde a gente se mostra para o corretor ou para o leitor, é onde é o local onde nós estabelecemos ou tentamos começar a estabelecer um vínculo com o nosso leitor, com o nosso corretor. E sabendo dessa importância, nós não podemos abdicar de muito cuidado, muita busca de precisão, de um léxico bem correto, de uma sintaxe bem estruturada, atentando para as concordâncias, as possíveis regências e, acima de tudo, o tópico frasal, a ideia central, certo? Então, por isso achei necessário que nós tratássemos hoje disso com o maior cuidado, com maior sutileza, tá? Porque é necessário que a gente trate sobre isso. Então, a introdução é o momento onde você começa a apresentar a tua argumentação, a tua ideia, o teu pensamento a respeito de um tema. Então, se eu começo mal, logicamente há uma possibilidade de eu não terminar bem. Mas se eu começo bem, possivelmente eu posso terminar bem. Então, por isso que é necessário a gente ter um maior cuidado com a introdução. A introdução é o momento primeiro, é o momento que nós começamos a respirar o ar da preocupação. É o momento em que a gente começa a respirar o ar de uma nota boa ou também de uma nota ruim. Então nós temos que atentar para alguns princípios que eu cuidadosamente selecionei aqui para apresentar a cada um de vocês. Gente, fazer essa aula não foi fácil, tá? Estruturar essa aula aqui não foi fácil. Vocês percebam que tá tudo organizadinho. Olha, peguei 3 introduções e mais ao final, essa estrutura que eu coloquei aqui, que eu acho que dentro daquilo que a gente tem estudado e daquilo que eu tenho visto ao longo desses anos, pode ajudar cada um de vocês a chegar onde é que vocês querem, tá bom? Então vamos lá. As 3 redações que eu peguei
são de 2018, que teve como tema atentem para isso aqui. Atentar para o tema. Qual é o tema? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Essa foi a temática. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, tá aqui, estão nesse site aqui. Eu consegui encontrar os... Depois eu vou linkar esse site aqui, o endereço desse site, para que vocês possam ir até ele, tá bom? Então, aqui há as informações, o texto 1, o texto 2, o texto 1, o texto 2, o texto 3, que são essas, deixa eu ver se eu tiro essa informação, não deu para sair, que são esses dados aqui, tá? Esses dados, e o texto 4, mais uma linguagem de escrita aqui, tá bom? Então esses foram os textos e essa foi a temática abordada pelo Enem em 2018, que foi um tema para muitos alunos bastante complicado. Infelizmente lá na nossa escola nós não conseguimos nenhum aluno que obtivesse a nota 900 ou acima de 900, como nós conseguimos em 2019. Mas, contudo, porém, todavia, no entanto, entretanto, estamos vivendo um novo momento e a expectativa é que esse ano nós possamos alcançar essa nota. Tá bom? Então, o tema é esse. Então, galera, vamos ler aqui a redação da Fernanda Carolina Santos Terra de Deus. Nome interessante, né? Fernanda Carolina Santos Terra de Deus. São 1, 2, 3, 4, 5 nomes. E foi abençoada de Deus, ela foi abençoada nessa introdução que ela construiu. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos, que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Então, gente, a primeira coisa que isso aqui está marcado, tá? Está em cor cinza, vocês vão perceber que há 4 cores aqui separadas. A cor cinza, a cor amarela, a cor verde e a cor azul. Cada uma delas tem uma finalidade. Por que eu coloquei assim? E eu vou colocar bem aqui, essa aqui eu vou colocar, repertório contextualização, eu coloquei, coloquei de cinza, eu vou até isso, estabelecer uma contradição, coloquei de amarelo, apresentar o tema, eu coloquei em azul, em verde, deixa eu ver aqui em que cor eu coloquei verde, a apresentação do tema eu coloquei verde, e estabelecer o estabelecimento da tese eu coloquei em azul. Ok? Então essas 4 cores que eu utilizei. Eu vou levar essa estrutura aqui para cima, para debaixo de todas as introduções que eu aqui coloquei, e nós vamos tratar de cada uma delas. Então vamos lá. Galera, prestem bem atenção. A estrutura mais utilizada praticamente por todos os alunos que estão tirando nota 1000, isso em todo o Brasil, de norte a sul, tá? Do Brasil, de leste a oeste, vocês vão perceber que essa estrutura, aí eu venho trabalhando isso já há alguns anos, que eu venho percebendo essa estrutura e compreendo que essa estrutura ela é muito aceitável, ela é leve, ela se encaixa dentro de uma proposta de explicação
clara e ela ajuda o aluno a chegar onde ele quer. A chegar aonde ele quer. Tá? Então, vamos analisar. Repertório, que é a contextualização. Tá? Essa aí demonstra que o aluno tem a competência do conhecimento sociocultural. Tá? Ele tem repertório. Então, aqui nessa redação, o ponto 1, as primeiras 2 décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcados... Essa aqui é a primeira? Não, essa aqui é a segunda, desculpa, aqui que é a primeira. Então, deixa eu colocar essa estrutura aqui também. Aqui, tá tendo... Olha, galera, para vocês perceberem, eu estou fazendo tudo aqui na hora, não tem nada preparado, pré-preparado, tá? Tudo aqui a gente tá... Algumas coisas nós estamos fazendo agora. Então, no filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive... Tá, eu só achei assim um pouquinho comprido essa estrutura aqui, esse período, mas nada... Só a presença de muitos keys, né? Deixa eu ver se eu... 1, 2, 3. A presença de 3 keys aqui, 4. É por isso que eu falo sempre para vocês. Quando a gente prolonga muito o período, a gente corre esses riscos. Sem falar que a gente corre riscos de concordância. Tá? No filme Matrix, deixa eu ver se eu coloco esses keys aqui em uma outra cor. Eu vou botar de azul. Deixa eu ver se pudesse encontrar um outro azul mais clarinho. Ah, deixa eu botar de vermelho, pronto. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos. Aí eu dava um ponto. Eu dava um ponto bem aqui, e como professor, como se eu faria? Eu colocaria, dava um ponto. Eu botaria estes, vírgula, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Olha, preste atenção, como eu estou falando para vocês. Quando a gente diminui o período, ele fica um pouco mais claro, mais leve, mais fácil, de mais fácil compreensão. Não que o período dela esteja errado, mas... porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, quanto mais curtos forem os períodos, melhor. Desculpa, melhor. Tá? Melhor que eles sejam mais curtos, porque nós corremos menos riscos. E a banca que corrige, os corretores, eles também levam isso em consideração. Períodos muito longos possibilitam, não é que possibilitam, erros, tá? E nós, como eu sempre falo, nós não somos Machado de Assis nem Carlos Drummond de Andrade. Se Carlos Drummond disse que era uma luta escrever, imaginemos a nós mesmos dentro dessa luta, tá? Se para ele era uma luta, para nós é o quê? É muito mais. É hercúlea essa batalha. Então, eu faria isso. Mas preste atenção, tirando essa parte aqui da estrutura, preste atenção, eu já diminuí um Q. Tá? Já diminuí um Q. Então, no filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos. Estes, quem? Os seres humanos, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Galera, importante vocês atentarem também para o seguinte. Nem sempre essa estrutura aqui vai estar nesse padrão. Tá?
1, 2, 3 e 4. Uma dessas redações aqui, ela não está nessa ordem. Tá? Nem sempre vocês vão poder fazer nessa ordem, e isso cabe a cada aluno e a forma como ele gosta de escrever, como ele se sente à vontade. Eu estou apenas aqui dando um norte. Tá? Não é o mais certo do mundo, o mais correto do mundo, mas eu estou dando apenas um norte para vocês. Então percebamos que a aluna Fernanda fez essa estrutura, ela colocou o repertório, a contextualização, ela trouxe algo, trouxe aqui das telinhas, trouxe uma obra, um filme, tá? E como eu falei já outro dia em uma outra aula, você pode pegar um filme, pode pegar uma série, pode pegar um dado, você pode pegar uma citação de autoridade, você pode pegar um fato sociológico, histórico, antropológico, enfim. Cabe você analisar se esse repertório que você está utilizando, ele tem uma relação direta com o tema que está sendo abordado. A preocupação é essa. Você pode usar quaisquer um desses que eu anteriormente citei, desde que eles sejam ou estejam tendo uma relação direta com o tema abordado. O tema aqui qual é? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E ele diz, no filme Matrix, quem ainda, vocês que são mais jovens, não teve a oportunidade de assistir, o filme Matrix é uma obra-prima do cinema. Tá? Um filme maravilhoso, e, se não me engano, existe uma trilogia, o Matrix 1, 2 e 3, e são filmes excelentes, muito bons, que tratam desse mundo virtual, também dessa manipulação de dados, dessa existência desse mundo. Então, um filme muito bom, ganhou Oscar, foi indicado a alguns, eu não lembro, mas ganhou alguns também, foi indicado a vários, ganhou alguns. Então, um filme muito bom. Então, esse filme trata dessa questão científica, da ficção científica. Então, o protagonista é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos. Então, existe uma relação com o tema total. Existe uma relação com o tema total. Existe uma relação total com o tema. Então, é necessário nós estabelecermos esse repertório e ele contextualizado com o tema abordado. Tá? A segunda coisa que nós precisamos fazer é estabelecer um ponto de contradição. Tá? Um ponto de contradição. Olha aqui o que ele diz em seguida. Embora seja uma obra ficcional, tá? O filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois assim como na obra os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos. Aqui nessa redação não há um ponto de contradição, mas um ponto de confirmação. Porque eu coloquei de contradição, porque as outras são de contradição. Deixa eu só consertar aqui. Tá? Estabelecer um ponto de confirmação ou de identificação. Tá? De comparação. Certo? Então, por que é de identificação de comparação, professor? Porque, no caso, o filme, ele mostra uma semelhança com a realidade. Então, é necessário que o nosso elemento de contextualização, ele estabeleça ou um ponto de confirmação, identificação, comparação, tá? Eu vou até tirar aqui essa palavra comparação, porque na contradição você também compara, tá? De confirmação ou de identificação, de semelhança, pronto, encontrei a palavra que cabe melhor. Estabelecer um ponto de semelhança entre a obra citada, seja ela filme, série ou livro, ou um fato histórico, sociológico, antropológico, ou uma citação,
ou um dado específico a respeito de uma pesquisa ou de uma pesquisa realizada por um órgão renomado. Então, é necessário que a gente estabeleça essa relação. E nessa relação, que essa relação estabeleça confirmação, identificação e semelhança, ou contradição, que a gente vai ver na redação após essa. Então, o que a aluna fez aqui? Ela colocou o seu repertório, aqui no caso foi o filme, depois ela estabeleceu essa comparação, ela queria comparar, e aí ela estabeleceu o que ela queria comparar. E ela disse, olha, embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informação impostos pela mídia. Tudo isso faz parte, aqui ela estabelece essa comparação. Então, ela está confirmando, ela está identificando e ela está assemelhando o filme aquilo que está acontecendo no contexto atual do Brasil. Tá? Então, essa parte aqui é muito importante para que o corretor perceba que você sabe relacionar as coisas, que você soube, afortunadamente, escolher um repertório e utilizá-lo de forma inteligente a fim de estabelecer uma relação muito positiva com o tema abordado. E logo após, o que foi que o aluno fez? É uma parte crucial também na redação, principalmente na introdução. Não esquecer de apresentar o tema. Você não pode esquecer de apresentar o tema. Galera, vamos voltar ao tema: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Manipulação. E aí o que ele diz? Ele vai dizer: os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos. Então a manipulação é alienação. Você manipula, você aliena. Você está demonstrando que você está lidando com um povo que é alienado. Você só manipula quem é alienado, quem não conhece, quem não tem conhecimento. Então, aqui é o momento da apresentação do tema. A gente não pode deixar de apresentar o tema. Não é só apresentar informação, apresentar a minha tese, apresentar a contextualização, mas é necessário que nós apresentemos o tema do qual estamos tratando. Então, ela inteligentemente fez essa estrutura: repertório, estabelecimento do ponto de confirmação a partir do repertório, ligando-o ao tema, tá? Ligando ao tema, tá? E depois apresentando este tema, ou esse tema. E por último, a apresentação ou o estabelecimento da tese, que é a ideia central, tá? É a minha ideia central, a minha tese ou tópico frasal. E qual é o tópico frasal dela? O que influencia negativamente esses mecanismos tecnológicos influenciam negativamente seus padrões, seus de quem? Aqui eu tenho um elemento coesivo. Olha aqui outro elemento coesivo. Eu vou botar esses elementos coesivos aqui de... Deixa eu ver aqui. Esse cinza aqui não dá, esse vermelho. Esse verdinho bem aqui, ó. Esse verdinho aqui serão os elementos coesivos. Estes aqui seria, no meu caso aqui, outro elemento coesivo. Estes imersos em máquinas que mantêm seus, olha aqui, ó, elemento coesivo, seus corpos sob controle são explorados por um sistema distópico dominado por...
embora aqui eu tenho também elemento coesivo, já não vou mais colocar de verde, mas eu tenho outro elemento coesivo, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos. Então ele vai tratar aqui do estabelecimento da sua tese. O que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Então, bem aqui, já no final da sua introdução, a aluna apresentou o estabelecimento da sua tese. Ok? Agora, gente, vamos prestar atenção para uma outra coisa bem aqui que eu vou trazer daqui de baixo e levar lá para cima para a gente tratar também e que merece bastante atenção. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais longa, mas a partir da primeira, a explicação da primeira é um pouco mais longa, depois a segunda vai ser, a segunda redação será mais curta. A estrutura que eu falei, repertório, contextualização, o estabelecimento de um ponto de contradição ou, no caso de confirmação, nessa redação aqui é de confirmação. Vou tirar a palavra contradição aqui, porque nessa redação foi de confirmação, o repertório foi para confirmar, apresentar o tema e estabelecimento da tese, ideia central. Agora, gente, vamos falar um pouquinho rapidamente dessa tese. O objetivo do texto, a tese, ela mostra o objetivo do texto. Qual o teu objetivo, querido, querida? Cabecinha pensante. Qual o teu objetivo ao escrever uma introdução? Mostrar a tua ideia. Qual é a tua ideia? Então, esse objetivo, ele trata da finalidade com que se elabora o texto. Inicia-se sempre com o verbo no infinitivo. Mostrar que, provar que, alertar para, evidenciar que, revelar que, salientar que, expor ou expor que, indicar que, vírgula, etc. Então, por exemplo aqui, mostrar que a mulher continua a ser vítima das diferentes formas de violência, principalmente nos países subdesenvolvidos. Desculpa. Aqui é apenas um exemplo. Galera, se eu tirar o mostrar que, como vai ficar? A mulher continua a ser vítima das diferentes formas de violência, principalmente nos países subdesenvolvidos. Eu tenho a tese. Então, você tem que lembrar o seguinte. O verbo no infinitivo. Professor, não lembro do verbo no infinitivo. Aqueles que terminam em uma das três conjugações. A R, R e R. Gerúndio, eu tenho o gerúndio, o infinitivo e o particípio. Gerúndio, terminado em NDO, particípio terminado em ADO ou IDO, sendo que os particípios nem todos são regulares. Dizer não é dizido, é dito. Morrer é morrido e morto. Falar é falado. Dizer é dito. Tá? Escrever não é escrevido, é escrito. Então, brincadeiras à parte, é para vocês não se esquecerem disso. Tá? Então, preste atenção. A finalidade da minha ideia central, da minha introdução, é mostrar alguma coisa, é evidenciar alguma coisa, é provar alguma coisa, é revelar alguma coisa, é salientar alguma coisa, é expor alguma coisa, é indicar alguma coisa. Então, vamos colocar esse mostrar que, bem daqui, na introdução da querida aluna. Então, vamos botar ele bem aqui. Esse mostrar que os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos e influenciam ou mostrar que, vou botar isso, vai ficar melhor, vai ficar bem aqui. Influenciam, mostrar que os mecanismos influenciam aqui. Tá? E esse aqui influencia porque está concordando com esse o quê? Mas vamos imaginar que mostrar que os mecanismos influenciam
negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Claro que esses seus e esse sua aqui, que são elementos coesivos, elementos de referenciação, estabelece uma relação com um referente anterior. Então, mostrar que os mecanismos tecnológicos, tá, eles influenciam negativamente nos padrões de consumo do ser e autonomia intelectual do cidadão. Perceberam isso? Então, gente, nós temos que responder a esses questionamentos. Tá? Depois eu vou mandar essa estrutura aqui para vocês em doc. Tá? Vou mandar para vocês em doc, não, vou enviar a vocês em PDF. Então, essa estrutura é uma estrutura muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida, e é que ela atende a todas as exigências do Enem. Eu preciso de repertório, tá? Eu preciso estabelecer uma relação com o meu repertório, seja de confirmação, seja ele de confirmação ou de contradição. O importante é que eu apresente essa relação. Eu apresente o tema e estabeleça a tese. Tá? Vamos para a segunda estrutura para a gente não perder muito tempo. Vou colocar essa parte bem aqui. Não, já copiei. Vou só colar. E agora eu vou ser um pouco mais rápido para a gente terminar. E eu acho que eu vou parar nessa segunda para a aula não ficar muito grande, muito comprida. Mas eu creio que a aula está sendo bastante dinâmica. Eu preparei essa aula com muito carinho, viu? Podem ter a ideia podem ter certeza que eu preparei essa aula com muito carinho. Vamos lá. Redação de Pedro Assaad Saloum Moreira da Rocha. Um nome árabe, né? Ou turco. Mas é árabe, né? Turquia não é árabe, né? Turquia parece que é parte da Europa, se não me engano. Geograficamente eu não tenho esse conhecimento todo, mas se não me engano é parte da Europa, entrada da Europa para o Oriente Médio. Vamos lá. Redação de Pedro Assaad, as primeiras 2 décadas do século XXI no Brasil, e no mundo globalizado, foram marcados por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, TI6, né? TIC, ou TI6. Então aqui, ó, repertório e contextualização. Ele pegou aqui, falando sobre um tempo, né, as 2 primeiras décadas do século, onde no Brasil e no mundo ele deu ideia, ele não apenas, ele foi do particular para o geral, ele partiu do Brasil, do particular para o geral, no Brasil e no mundo, foram marcados por consideráveis avanços científicos. Né? Se eu parasse aqui, ficaria muito generalizado. Quais avanços científicos? Aí ele disse, ó, é o que eu falo sempre para vocês, sejam específicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação. Dentre os muitos e consideráveis avanços que a sociedade teve no Brasil e no mundo, ele destacou aqui as tecnologias de informação. Por isso que é bom a gente detalhar. Detalhamento aqui, detalhamento no desenvolvimento, detalhamento ainda maior na proposta lá na conclusão, na proposta de intervenção. Então, nesse sentido, olha aqui o elemento de coesão que eu vou sublinhar aqui. Nesse sentido, aqui vamos ver se ele está estabelecendo confirmação ou contradição. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e virtuais. Em contrapartida, aqui ele disse aqui, ó, promoveu, aqui é uma consequência desse avanço. A consequência desse avanço qual foi? Promover a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio, olha, né, por meio ou por intermédio. Não usem através. Através dá uma ideia de atravessamento, tá? Estudo por meio do computador, porque eu não estudo através, que eu não atravesso o computador. Essa é uma ideia em que alguns gramáticos lidam com essa possibilidade. Outros não, mas é melhor colocar por meio ou por intermédio. Em contrapartida, aqui sim ele estabeleceu uma relação de contradição. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas.
como a possibilidade de manipulação comportamental via dados. Aqui, estabelecimento do ponto de contradição, e de verde, a apresentação do tema. Possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Qual é o nosso tema? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Aí é pelo controle de dados, ele foi inteligente e colocou por meio de dados digitais. Tá? Gente, ele não plagiou, eu tenho que citar o tema. Eu tenho que citar o tema. Qual é o tema? Manipulação comportamental via dados digitais, via aqui dados na internet. Então é necessário que a gente faça a apresentação do tema. Repertório, estabelecimento do ponto de contradição ou de confirmação de acordo com o estabelecimento daquilo que foi utilizado como repertório, depois a apresentação do tema. Desse modo, olha aqui outro elemento coesivo, aqui somando pontos, o aluno ganhando pontos aqui no quesito 4, tá? que é a correta utilização e a variada utilização de elementos coesivos. Desse modo, o que o aluno quer agora? Ele tem que fazer, estabelecer tese ou ideia central. Ele quer, e aí o objetivo, finalidade, inicia-se sempre com o verbo infinitivo. Então vamos substituir o mostrar que, ou provar que, ou salientar que, ou evidenciar. Vamos colocar o evidenciar aqui. Desculpa, é só um Ctrl+C, eu dei Ctrl+X. Então vamos colocar o evidenciar aqui. Evidenciar que se torna, professor, porque não é evidenciar que torna-se, por causa da palavra atrativa. Tá? Aqui no caso tem que ser próclise, pró-pré, antes. Eu tenho a palavra atrativa aqui, um pronome relativo que. Evidenciar que se torna premente analisar os principais impactos dessa problemática. Quais são eles? Aquele número 1, a perda de autonomia de pensamento, e 2. Olha, essa ideia dele é muito interessante, porque a partir daí ele vai estabelecer, ele vai ter desenvolvimento 1, tá? Ele vai ter o desenvolvimento 1 e ele vai ter desenvolvimento 2. Tá? Ele tem desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Certo? Então, evidenciar que se torna premente analisar. Então, vamos aqui o se. Por que o se vai para depois do verbo nesse caso, professor? Torna-se. Porque eu tenho uma vírgula que antecipa. E eu não posso começar uma oração com pronome. Desse modo, vírgula, torna-se, mostrar que se torna premente, evidenciar que se torna premente, salientar que se torna premente. Então, gente, vocês têm que utilizar esse verbo. O que eu quero mostrar? O que eu quero provar? O que eu quero revelar? O que eu quero salientar? O que eu quero expor? Compreenderam? Essa é a necessidade que vocês têm que responder para o quê? Para poder estabelecer a tese. A tese tem que responder a uma dessas perguntas, mostrar que, no caso aqui, ele terminou fazendo isso. Gente, eu iria fazer análise de mais uma, mas a aula já está chegando quase a 40 minutos. Vai ficar uma aula muito prolongada, mas eu acho que essa estrutura aqui, ela é muito relevante. E eu espero que vocês possam ter aprendido isso. Qual é? Deixa eu só mostrar a outra estrutura, deixa eu ver na terceira redação. Na terceira redação, o aluno não fez, só mostrar isso aqui para vocês. O aluno não fez, ele não fez aqui aquela ordem. Repertório, contextualização, estabelecimento do ponto de contradição ou de confirmação, apresentação do tema, estabelecimento da tese. Ele usou uma ordem diferente. O 3 foi para o 1. Então aqui, o 3 aqui foi para o 1. Ó. A utilização dos meios de comunicação para manipular os comportamentos, que é o quê? O nosso tema. Ele colocou o tema em primeiro lugar.
Então aqui, ó, deixa eu só mudar isso aqui. Ele colocou o tema. De verde, ele colocou o tema que foi o número 1. Então esse tema aqui, deixa eu só inverter aqui para vocês. Eu vou mandar essa estrutura para vocês poderem estudar com mais calma. Depois ele veio com o repertório. Olha o que ele fez. Não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se e tal. Beleza. Certo? Aí ele colocou em terceiro. Ele contradisse, tá? Contradisse o quê? O que ele disse aqui à frente, ele vai. Entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionais revolucionaram de maneira negativa essa prática, tá? Então, ele se apropriou, né? Tentou usar isso aqui para uma coisa boa, só que hoje a realidade é uma outra, é negativa, tá? Então, ele usou, ainda que para implantar um governo ditatorial, mas foi utilizado pelo governo, né? Utilizado como se fosse, se apropriou como se fosse de maneira legítima. Então, isso, entretanto, aí ele já estabelece um ponto de contradição. E, por último, mostrar que é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação como destaque da influência nos hábitos de consumo. Olha aqui o 1. Tá? Essa estrutura é muito interessante, ela tem sido muito trabalhada. E 2, as convivências pessoais dos usuários. Tá bom? Eu vou deixar por aqui, a próxima aula a gente trata um pouco mais de introdução, mas eu quero que vocês estudem um pouco. Comece a analisar as muitas redações que estão na internet, de notas 1000, para que vocês possam aprender um pouco mais dessa estrutura. Tá? Obrigado pela atenção de vocês, um beijo no coração, e eu estou aqui para tirar quaisquer dúvidas. Só lembrando a todos, quem quer tirar nota 1000, tem que buscar fazer pelo menos 2 redações por semana. Esse é mais ou menos o padrão daqueles que querem direito, aqueles que querem CFO, daqueles que querem medicina, que são os cursos mais... Não é nada impossível, mas exige esforço e abrir mão de algumas outras coisas. Tá bom? Beijo no coração de vocês, estou aqui para ajudar e para incentivar. Porque esse é o meu objetivo. Tentar ajudar vocês a transformar as suas próprias vidas. Beijo no coração e até a próxima.